Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos no segundo encontro dos cases de sucesso. Oi, Luiz Henrique. Vou te enviar o convite aqui. Guardando o Luiz Henrique. Olá, E aí, tudo boa bom, Fábio? noite. Oi, Tranquilo? Marília. Tranquilo. Prazer, Luiz Henrique. Prazer, não nos conhecemos ainda pessoalmente, né? Ai- Ainda não, ainda não. E aí, tudo bem? Tá Tran- por onde? São Paulo? São São Paulo, Porto Paulo, Alegre ou Passo Fundo? São São Paulo? Paulo, é. A gente mudou para Legal. cá em dezembro, né? Em dezembro. É. Eu te acompanho pelas redes sociais. Você tá fazendo mestrado, é isso? Uhum. É? Aqui na Federal em Neurociência do Comportamento, eu pesquiso impacto do vínculo materno na resiliência e gestão de estresse. Bem Que interessante. legal. Uhum. Gosto bastante. E, e é que universidade que você tá? Na Unifesp, na Federal aqui. Na Federal, legal. Uhum. E você é natural de Passo Fundo? Passo Fundo. De Passo Fundo. Curioso, né? Precisei vir embora para a gente se conhecer. Pois é, É, interessante isso. E vou te falar uma coisa. Tinha um colega, o Paulo Stein, que sei. antes de eu conhecer as constelações ainda, ele falava não, Luiz Henrique, porque as constelações, nós éramos assistente graduado juntos no Dale Carnegie Course. E aí Ah, ele olha que legal. comentava naquele tempo, desde aquela época, isso uns 4 anos atrás. E aí ele dizia, não, é bem legal, você tem que ir lá. E eu, tipo, naquela época, bem desligado, né? Quando E que agora, você recentemente, conheceu as constelações? eu conheci num retiro que eu participei em Uberlândia. Com quem E para será? mim era com a Claudiane Tavares. Ah, claro. E aí você foi em Uberlândia fazer um retiro com ela. Fui fazer um retiro lá, onde ela era uma das facilitadoras. E aí conheci, aí comecei a fazer mentoria e Legal. E quando é que foi? isso foi final de 2007, 17, final de 2017, 2 anos e pouquinho. pouco é. E aí Legal. fiz mentoria com ela e em 2018 eu e a minha esposa criamos o Instituto Ser Essência e aí começamos a trazer ela para Passo Fundo. E, e aí começou a ampliar, assim, começamos a conhecer outros consteladores e aí quando eu ouvi de novo falar sobre você, foi no encontro que nós fizemos lá na IMED, em janeiro agora, e o Sérgio Maldonado e a esposa O, dele Sé- falaram sobre você. o Sérgio e a Cléo são E a grandes Júlia, amigos nossos. É, a Júlia fez a formação com você. é uma família maravilhosa. A gente São muito conheceu especiais. a mãe da Cleo, eu atendi pela primeira vez há quase 8 anos atrás. Estava num momento bem delicado. A gente tem um vínculo bem gostoso. Que legal. E aí depois comecei a comentar com a Lulu, eu quero ir participar dos trabalhos do Luiz Henrique. E aí foi passando e a gente sempre se envolvendo, a gente também tem os nossos movimentos, né? Claro. Aí até que eu falei para Lu, para minha esposa, né, disse, vamos convidar o Luiz Henrique para fazer uma live e deu certo. Tô bem Legal. feliz. Que bom, fico feliz. Vai ser ótimo poder contribuir. Estou curioso para saber sobre o que que a gente vai conversar. Não teve Tá. uma pauta anterior, né? Aham. E
Na verdade, aconteceu várias coisas, né? Era para ter sido domingo, e aí eu também, nessa série de lives, eu acabei me perdendo um pouco. E hoje nós estamos na fase 4, que estamos trazendo cases de sucesso. Pessoas que se transformaram com as constelações, né? Com esses Legal. movimentos. Esse autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal. E eu assisti um vídeo teu muito legal com a IDEV, Lidesve, acho. aham. É, gostei muito que você falou sobre liderança sistêmica, essa Você questão assim. assistiu, será uma entrevista que a Sandra está fazendo comigo? Que eu tô, Isso, uma que tem a entrevista. cidade de São Paulo no fundo. Isso, assisti uma série de vídeos teus. Assisti quase todos lá. É. E aí eu Legal. gostei muito. Então, embora a gente esteja no na nossa fase dessa série de lives sobre os cases de sucesso, eu gostaria que você comentasse, abordasse o tema sobre liderança sistêmica, Uhum. que o sucesso e a interpretação de sucesso, os liderados eles se espelham muito no líder. Então eu queria que você abordasse sobre esse tema. Maravilha. Por onde começamos? Você quer me dar um norte? Primeiro, que eu gostaria que você abordasse sobre, por exemplo, as implicâncias que geram entre um líder e um liderado. Seja o líder, para ele está tudo ok, mas o liderado se sente incomodado com aquele líder, tá? O qual é o propulsor disso, tá? Ah, deixa eu só ver se eu entendi. Eu tenho uma relação de liderança e liderado, Uhum, aonde o líder sente que as coisas estão em ordem e esse liderado sente que as coisas não estão bem. É isso, né? exato. Isso. Eu compreendo, Fábio, que em qualquer relação, talvez especialmente nessas relações de liderança, mas em qualquer relação onde a minha experiência não está de acordo com a experiência que o outro está tendo da relação, eu tenho aquilo que a gente chama na abordagem do Bert de sobreposição de contexto, né? Se eu Uhum, tenho um liderado que está incomodado com o seu chefe, o chefe sente que as coisas estão bem, é muito provável que esse liderado olhe para esse chefe e não enxergue esse chefe. Esse sentimento que está vindo para dentro dessa relação de liderança é um sentimento que está sobreposto de um outro contexto. Muito uhum. provavelmente ele está trazendo a relação dele com os pais dele, né? Isso é bastante comum, na verdade. Na verdade, eu me questiono frequentemente sobre quão pouco livre a gente é, né? Quão pouco livre a gente é para realmente perceber aquilo que está acontecendo em cada relação, em cada momento, e a frequência com que a gente traz sentimentos de outras relações para dentro das nossas relações atuais desse momento. Talvez se eu fosse dizer mais ainda alguma coisa sobre isso, eu diria que todas as vezes que a gente olha para o contexto e percebe que o contexto não justifica o sentimento que eu estou tendo, meu sentimento está além daquilo que o contexto justificaria, então eu tenho um Uhum, sentimento que vem de um outro lugar, é um sentimento adotado. Eu me lembro sempre, quando eu conto isso, de um dos meus primeiros casos de constelação em grupo, 7 anos atrás, quando eu comecei a constelar, a, a menina trouxe o tema de que ela tinha muito medo de que o marido fosse dar uma surra nela. E o marido veio junto. E quando a gente olhava para o marido, ele era um homem nitidamente muito amoroso, sabe? Ele era um próximo. Nitidamente era um uhum. homem muito amoroso. E aí até eu questionei ela assim, olhei para ela e disse: "Você tem medo que ele te surre?" E aí ela confirmou e quando a gente colocou uma constelação, o que ficou claro ela cresceu vendo a avó apanhar. Então é quase como se lá no amor infantil dela, ela
desejasse, mesmo que sendo estranho, desejasse repetir esse destino da avó para que ela pudesse, nessa solidariedade ao sofrimento, se aproximar do amor que ela tem por essa avó, né? Então, o mesmo acontece numa relação liderado-líder. Quando o que eu sinto não é corroborado por aquilo que está acontecendo, eu sei que eu estou trazendo o sentimento de um outro lugar. Quando eu Uhum. estou aborrecido sozinho, esse sentimento vem de um outro lugar. Então, essa é a maior pista que a gente tem. E talvez a outra grande pista, que o Bert nos conta lá no A Fonte, não precisa perguntar pelo caminho, é que quando eu estou com um sentimento que vem de um outro contexto, eu não consigo sustentar o olho no olho. Isso é muito comum, né? Quando a gente está desconfortável numa relação sozinho, a gente acaba inevitavelmente fugindo do contato ocular. Isso é uma evidência Uhum. de que eu estou trazendo sentimento de um outro contexto. Será que era mais ou menos isso? É isso aí. Essa questão do olho aí, fantástico que você levantou. Eu já tive um líder, e eu tive, não vou dizer que eu tive conflito, mas não tive um bom relacionamento como eu gostaria de ter tido. E uma das coisas que me incomodava assim é que ele não conectava olho no olho. Eu gosto muito dessa conversa de olhar, sabe? De estar conectado com o olho. E eu percebia isso, que ele não conectava. Então, o sentimento que isso despertava em mim é de que talvez de que eu não estava sendo visto, eu não estava sendo ouvido. E E é uma isso realidade, acontece né? também. É isso. É. E é uma Aí realidade. na época eu me sentia assim meio, como é que eu vou falar? Não sei descrever, mas me sentia meio deslocado, porque eu não sabia se era meu, se era dele, o que que era. E essa questão de olho, de estar olhando, você consegue passar mais informações, né? Com certeza. É bastante interessante que tem algumas pesquisas recentes que mostram que a gente pesquisaram, basicamente, pegaram um grupo de pessoas que tinham facilidade para sustentar os olhos nos olhos e um outro grupo de pessoas que não tinham essa mesma facilidade. E quando era feito exame de ressonância para ver as áreas do cérebro que ficavam mais hiper e hipoativas durante essa atividade olho no olho ou não olho no olho, o que eles descobriram foi que quem não sustenta o olho no olho tende a ter hiperativação da área occipital. E quem sustenta tende a ter mais uma hiperativação da área cortical. Traduzindo, Uhum. é muito provável que esse não sustentar o olho no olho seja uma evidência, pelo menos por essa área do cérebro que está sendo hiperativa, de que eu estou trazendo imagens, memórias episódicas para dentro daquela relação e não estou, de fato, vendo a partir de um ponto racional aquilo que está acontecendo. Então, é bastante interessante, né? Porque isso corrobora muito com aquilo que o Bert nos traz, de que o sentimento adotado, ele é uma consequência, a sobreposição de contexto é uma consequência de quando eu tenho imagens internas que me impedem de enxergar o outro. Uhum. E o comportamento que ele tinha, assim, era de uma sensação de medo, sabe? De super controlar as atividades, de estar sempre no pé, de estar. Isso tem a ver com isso também? Tipo, Eu, uma desconfiança sem um negócio meio esquisito, tem a ver com isso? então, eu sou facilitador do curso de liderança do IDESV, né? O que a gente Uhum, compreende como IDESV no que diz respeito à liderança, a forma eficaz que a gente compreende que a liderança pode acontecer, ela é baseada em dois principais pilares e alguns secundários, mas dois principais. A abordagem sistêmica de Bert Hellinger e como as leis se aplicam dentro das organizações,
Isso nos fala muito sobre o como fazer uma intervenção, sobre com qual postura fazer uma intervenção, sobre qual é a postura adequada para me mover dentro de uma organização. E Uhum. para entender aonde uma intervenção deve acontecer, a gente se conecta como IDESV ao trabalho de Elliot Jacques, que é um canadense, dá uma história inteira sobre isso, né? Mas ele pesquisou durante 55 anos, ele foi contratado por uma metalúrgica para resolver um problema de insatisfação salarial. Ele acabou tornando a missão da vida dele descobrir o que faz alguém ficar satisfeito pelo que ganha, o que trouxe vários desdobramentos, por exemplo, o quanto eu preciso ajustar bem quem está entregando uma tarefa e a tarefa que está sendo desempenhada, né? Como a Sheila comentou ali, Uhum. gestão da complexidade. A gente compreende dentro desse trabalho de Jacques que quando eu tenho um líder com a mesma capacidade criativa, digamos assim, de resolver problemas do que um liderado, isso gera uma pressão. Então, talvez o Uhum. liderado tenha um currículo menos denso, talvez tenha um treinamento menor, não tenha feito as mesmas especializações, mas se eles têm a mesma capacidade criativa de resolução de problemas, que é aquilo que a gente chama Uhum. na complexidade de cognição, eu vou ter uma Uhum. relação que vai gerar uma pressão e isso vai gerar uma ameaça grande para o líder. Então, na nossa experiência, na minha também, eu compreendo que essas relações aonde o líder exerce de microgerenciamento sobre o liderado, que é o que você me contou, né? Você era microgerenciado, Uhum. quer dizer, ele estava no teu pé o Uhum. tempo todo, se sentia ameaçado. Uhum. Eu compreendo dentro dessa, à luz da abordagem de Jacques, que isso significa que você tinha uma capacidade criativa igual. Quer dizer, ele não poderia ser teu chefe. Então, quando eu tenho alguém exercendo um cargo de liderança sem ter capacidade de sobra de potencial criativo para resolução de conflito, esse líder acaba inevitavelmente querendo microgerenciar para dar uma falsa sensação de que ele está prestando um serviço útil. Está fazendo sentido ou... Sim. Bah, ó, me arrepiei. Bem isso. E Be- isso é Parece que você muito está constante, contando a né? história. É, É isso. olha, me arrepiei de verdade, olha. É Que bem legal. isso. Inclusive, essa situação de ele era, na verdade, líder do meu líder, né? Então ele não era meu líder direto. E aí ele É. cortava esse caminho e eu achava um negócio meio esquisito, porque cortar esse caminho, meu líder quase que não chegava em mim, ele chegava e eu sentia como se tivesse prendendo no meu pescoço, assim, tivesse sempre em cima. Mas é bastante E curioso, né? Que se ele era, é, se havia dois graus hierárquicos entre você e ele, tem um gap ali, né? Tem alguém ali. sim, E ele ainda assim aham, estava em pressão contigo, é muito provável que era alguém que tinha uma contratação por indicação e não por competência, né? Isso é bastante comum. Eu dei uma consultoria, eu fiz um trabalho para um banco 2 anos atrás. Eu parei para não expor dados demais, né? Mas foi um trabalho fora do estado e o superintendente era menos cognitivo, um dos superintendentes era menos cognitivo do que todos os gerentes, todos. Então, o que eles estavam vivendo lá era um inferno, porque esse superintendente tentava controlar a respiração dos gerentes, porque ele não tinha um potencial criativo para agregar valor suficiente para que ele pudesse ser respeitado pelo quanto ele era competente e não pelo cargo em si, né? Pela função em si. Infelizmente, isso é bastante comum, especialmente em empresas familiares, onde às vezes o filho do dono assume a gerência, tendo menos capacidade que o subgerente ou algo assim. e nessa situação aí, eu, eu conseguia suportar isso, sabe? E agora, quando ele começou
cortar todo esse caminho e ir lá na ponta e mexer com os meus liderados, eu não sei se eu fiz certo na época ou não, mas eu chamei ele para um almoço em particular, sabe? Porque eu disse, enquanto você está pulando o nível do meu gestor, tá tudo bem, mas quando você pula o meu nível, que você começa a dar pitaco no na minha equipe, eu me sinto que eu não tenho valor, que eu não preciso estar ali. Claro. Nessa situação, eu agi certo? O problema de uma situação assim é que a gente tem, talvez a gente poderia dizer que a gente tem duas hierarquias, né? Uhum, Entre aspas. A gente tem uma ordem que ela é atribuída pelo cargo, pela função, e em uma empresa essa ordem precisa ser respeitada para que o clima de segurança na empresa permaneça forte. Quando essa ordem hierárquica de função não é respeitada, a gente tende a ter um senso maior de ameaça, né, de perigo numa empresa assim. Então a gente tem essa primeira ordem aonde você precisaria baixar a cabeça para ele. E a gente tem uma segunda sim. ordem que ela tem a ver com a competência. A gente, Jacques costumava fazer a seguinte pergunta quando ele ia buscar resolver um problema de empresa. Quando ele ia entrevistar um subordinado e ele falava que X é meu chefe, Jacques descobriu que ele tinha que perguntar, tá, mas se algo encrenca aqui, quem que resolve de verdade o teu problema? E inevitavelmente ele descobria que na maior parte das vezes não era o chefe funcional, era o chefe real, né? Uhum, Um chefe que realmente tinha valor cognitivo para agregar ao trabalho daquele outro colaborador. O desafio aqui é se eu sigo na execução, no movimento do chefe real, sem respeitar o chefe hierárquico, eu vou experimentar efeitos de contra-ordem, né? Eu vou experimentar algum tipo de escassez ali. Então, em geral, em situações como a tua, eu compreendo que é melhor a gente respeitosamente sair, seguir o nosso rumo, construir uma história em outro lugar, porque é uma situação que dificilmente vai conseguir ser reorganizada, né? Ainda mais quando essa pessoa é uma vaca sagrada daquela empresa, tem uma informação valiosa, ou é parente do dono, ou isso é muito comum, né? Ou é uma promoção que foi mal feita, isso também é muito comum. Às vezes é o melhor vendedor, aí promovem ele a gerente e ele não tinha capacidade para ser gerente, mas agora ele tem uma tarefa ali e aí inevitavelmente não vão conseguir realocá-lo, né? É um uhum. desafio. Por exemplo, se teve outras pessoas que comentaram, passei pela mesma situação. Você falou, bom, se é uma que dificilmente isso vai mudar, que é melhor procurar um outro caminho, né? E se essa pessoa não procura um novo caminho, quais são os possíveis impactos ou consequências disso? Essencialmente ela vai adoecer, né? Ela vai adoecer porque essencialmente ela vai adoecer. Ou pela ordem, ou pela própria sensação de microgerenciamento. Porque se ela está ali na tarefa dela, na função dela, sem conseguir poder agregar valor para a empresa de um jeito que ela sinta que tem liberdade suficiente para poder fazer aquilo que ela tem de bonito, com alguém ali microgerenciando ela, sem ter capacidade de agregar valor àquilo que ela está entregando, isso é extremamente exaustivo para qualquer pessoa. A sensação de Uhum, microgerenciamento para qualquer pessoa é horrível. Também eu poderia dizer que todo, todas as vezes que a gente é posto numa situação de microgerenciamento, é muito comum que a gente passe a cometer aqueles erros pelos quais a gente está sendo microgerenciado com uma profecia autorrealizável. E também eu poderia dizer que de um outro jeito eu estou sob tanto estresse ali daquela, daquela liderança inadequada que eu vou acabar cometendo mais erros. O outro cenário possível seria essa pessoa se volta contra a ordem, tenta fazer as coisas por conta
e aí ela vai exaurir ainda mais, né? Porque ela vai experimentar na prática que ela não tem um poder de execução por não ter o cargo competente naquela organização. Uhum. Então é um desafio grande. Eu compreendo que quando a gente tem isso assim caricaturado, essa essa situação onde o meu chefe não agrega valor ao meu trabalho, o melhor é a gente procurar um lugar onde a gente possa realmente contribuir com tudo aquilo que a gente tem. É interessante que tem uma pesquisa do Instituto Gallup, que é uma pesquisa com uma amostragem gigante. Eles queriam descobrir o que é que faz com que a permanência de um funcionário seja maior em uma organização. Eles suspeitavam que fosse plano de carreira, bonificação, clima prazeroso com os colegas, plano de saúde, salário. E o que eles descobriram era que, brutalmente, aquilo que mais faz com que alguém permaneça numa organização é a sensação de que o seu chefe direto agrega valor ao seu trabalho. Que Então, legal. aparentemente, não tem nada mais agradável para o clima empresarial do que essa experiência de eu ter um líder que, de fato, tenha algo para acrescentar para mim, no ponto de vista criativo, né? E eu vou falar, nunca falei, mas vou falar. É, eu acho que já estou pronto para falar. Aconteceu, isso comigo e eu escolhi essa última opção ali. E gerou tudo isso que você falou. Uma sensação de incapacidade de fazer, de desempenhar minha própria tarefa. E uma sensação de que eu precisaria uma outra posição para exatamente isso. É interessante, Exatamente né? isso. É, Você sabe que e, eu sou apaixonado pelo e trabalho do Bert, né? Ele mudou a minha vida. O Bert nos traz uma possibilidade de se conectar com a realidade sem nenhum precedente. Ele apresenta a realidade descrita e amorosamente esfrega na tua cara, né? Então, é maravilhoso o trabalho do Bert. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Bert. E conhecer o trabalho de Jacques traz uma luz sobre o mundo profissional tão grande quanto o trabalho do Bert traz uma luz sobre as relações. É muito interessante. Esse trabalho de complexidade de Jacques, quando a gente vai aplicar ele nas empresas e em casas, frequentemente ele é visto como algum tipo de evidência pelo quanto ele pode ser preciso, sabe? Pelo quanto a gente pode desenhar um quadro empresarial com detalhes a partir de algumas pequenas medições e informações sobre como aquela empresa se estrutura na tarefa versus função versus profissional. muito interessante. Bastante rico. Ah, muito interessante. E, e aí, o que que aconteceu, né? A situação foi ficando cada vez mais difícil, mais enrolada e eu fui desligado da empresa. Uhum. E a sensação eram dois sentimentos ao ser desligado. Uma de que eu era um monstro e de que eu não servia, e a outra que eu estava conquistando a liberdade. Quer Era dizer, essa mistura. alívio, porque agora E você é capaz de novo de oferecer valor para o mundo e ao mesmo tempo isso. por ter um quadro crônico de compressão de alguém com a mesma capacidade criativa ali competindo contigo entre um cargo de liderança e liderado, uma sensação de incapacidade, né? Porque, na verdade, Uhum, como ele não podia agregar valor àquilo que você entregava, ele desqualificava aquilo que você entregava. Esse é um cenário bem isso. muito comum, quando a gente tem uma mesma capacidade ali entre líder e liderado. Muito comum. Exatamente. E olha, me arrepiei de novo. Bem isso que acontecia. E aí, tipo, passou um mês ali, eu sentia que eu tava no luto, sabe? Mas eu tava meio que na culpa. E agora, isso fazem 6 meses.
E agora, tipo, eu tô numa liberdade, numa sensação. Eu vi que a Franciele comentou também foi uma sensação de liberdade. E aí eu comecei a ver, meu Deus do céu, a maior das liberdades é a liberdade mental, né? Que você pode, por exemplo, tá tendo um convívio aqui, uma hora preciosa com o professor Luiz Henrique, tá conversando, tá agregando, tá somando coisas. E aos poucos você vai, eu fui pelo menos, reconstruindo isso. Com certeza. Que As tuas pelo menos referências de 12 valor, né? as minhas referências de valor. Eu diria que até a identidade, porque analisando a história, em 12 meses, foi até um pouquinho mais, ele destruiu, ele realmente, eu me deixei destruir pelo que ele fazia, pela a minha identidade. Eu perdi minha identidade no último ano. Ah, É, legal, gostei. o Bert fala no livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, sobre as três coisas que fazem com que um trabalho seja bom, né? Eu acho que é um prumo bastante útil, essas três regrinhas do Bert. Ele diz que, em primeiro lugar, eu preciso ter um trabalho que me remunere de acordo com aquilo que eu sinto como coerente, que pague as minhas contas bem, que me dê uma vida confortável na medida daquilo que eu estou disposto e sinto que preciso, né? Também Uhum. sem fantasias malucas, mas uma vida confortável. A segunda coisa é que eu preciso ter um trabalho onde eu saiba fazer bem feito e sem custo. Porém, a terceira coisa é que eu seja capaz de fazer bem feito, sem custo, mas com um pequeno desafio. É muito Hum, comum que numa situação onde a gente tem essa relação de pressão, a gente sinta esse desafio ser minimizado muito, né? Sem essa sensação de desafio, com a sensação de que eu estou fazendo as coisas sempre de um jeito muito parecido, ou que tem alguém microgerenciando, e então a tarefa fica muito picada, muito curta, muito pouco desafiadora. É inevitável, eu vou experimentar uma profunda sensação de incompetência, inadequação, impotência, né? uhum. E vamos pensar o outro lado agora. É, um líder que tem essa visão e tem um grupo de liderados que gera esses movimentos, né? A diferença que isso Porque faz, essa é a pergunta? isso é a diferença que se faz. A gente tem números, o que é melhor do que pesquisa qualitativa, né? A gente tem Uhum, quantitativa. Eu dei para o IDESE um curso de liderança sistêmica aqui em São Paulo ano passado e ao mesmo tempo tinha cinco ou seis pessoas de uma mesma empresa nesse curso e essa empresa também contratou uma consultoria. Ao mesmo tempo que eles participavam desse curso de 3 módulos, toda uhum, a equipe de gestores, a equipe mais alta, eles também receberam uma consultoria. E os efeitos foi que eles dobraram o faturamento em 2 meses. Eles faturavam, é uma empresa de prestação de serviço, eles tinham um faturamento de 2 milhões mês, eles foram para 4 milhões mês. Isso é um dado, né? A gente tem muitos. Em geral, a gente tem um aumento de faturamento de 30% a 50%, às vezes, em bons casos, 100%, simplesmente porque foi capaz de fazer um bom ajuste. A máxima do trabalho de Jacques, a frase que norteou Jacques durante todos os 55 anos de pesquisa da vida dele, foi que, no fundo, as pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que são, nada mais, nada menos. No sentido de potência criativa mesmo. Uma pessoa bem uhum, ajustada, onde ela pode ter um líder que agrega valor ao trabalho dela, e ela também tem uma potência de agregar valor para aqueles que estão abaixo dela, porque tem uma diferença de potencial criativo, não tem nada mais satisfatório e, como consequência, nada mais rentável, né? É bastante rico.
Interessante. Impressionante. Você está contando a minha história hoje. Essa era outra questão. Eu sempre fui muito de buscar inovação, de estar sempre, eu digo, fuçando, sabe? De ter conexão. E sempre tive aquela questão, eu liderava 30 pessoas, a minha equipe, de, de ter conflito pelo positivo, da gente ir construindo sempre juntos, de todo mundo tá enxergando a big picture, a visão macro do que nós iríamos executar. E, e a sensação de ser reconhecido por estar fazendo isso, para mim, era o auge. E aí eu me pegava na dúvida, às vezes, mas será que eu trabalho por. Eu estou trabalhando aqui por dinheiro para receber elogio? O que que me deixa mais feliz? Será que eu não aceito isso que eu estou recebendo? Eu me peguei às vezes assim. E aí o auge Acho que foi é uma quando. bela observação. Diga. O Pode auge. falar. O auge foi quando eu tive uma sacada e eu sou bom nisso. Eu penso que talvez seja o meu ponto mais forte, é conseguir ver no meio de uma confusão um ponto que se você focar naquilo ali, você resolve toda uma situação. E aí Fantástico. eu comecei a fazer mestrado em agronomia, sou engenheiro agrônomo, e, e aí eu identifiquei um ponto dentro do setor que eu trabalhava, nessa multinacional, e aí eu comecei a investigar. Tipo, eu passava dia e noite estudando aquilo e mexendo, e analisando dados e estatística, e eu encontrei o ponto. E eu consegui encontrar o ponto, transformar num processo e unir as pessoas para executar aquilo. Em 6 meses, eu e mais 3 colegas conseguimos gerar uma economia de US$ 150 mil no processo geral. Tipo, Fantástico. nós ganhamos um prêmio América Latina de inovação. E, tipo, eu senti que eu não, que o meu, esse gestor, essa Uhum. matriz, não gerou o devido valor por aquilo que nós conquistamos. Só esse valor da economia pagou meu salário em todo o tempo que eu trabalhei na companhia. Ele não teria como, né? Ele não teria como reconhecer o teu papel ali naquele momento, porque isso colocaria o cargo dele em jogo. Esse é o desafio maluco quando a gente tem uma relação liderança-liderado, onde o líder tem um potencial criativo menor do que o liderado. É bastante comum. O líder não pode reconhecer aquele acerto, isso coloca a posição dele em jogo. O que eu ia comentar, que é uma informação bastante válida essa tua, né? Essa observação de será que eu estou buscando aplauso? E eu compreendo que a grande diferença aí eu trabalho pelo aplauso e reconhecimento dos outros, ou eu trabalho para servir as pessoas, para ganhar o meu dinheiro, e ao mesmo tempo eu preciso ter um senso de que aquilo que eu estou entregando tem um valor para o outro. Acho que esse reconhecimento que a gente precisa, ele é um reconhecimento muito mais da gente para a gente, né? É muito mais um senso Uhum, de utilidade do que de fato um aplauso, um elogio. Quando eu estou uhum, trabalhando por aplauso e elogio, provavelmente eu estou numa relação ali de transferência, onde eu estou vendo os meus pais nos meus líderes. Mas quando eu trabalho para servir, para poder ter uma vida confortável e ao mesmo tempo para ter um senso de que aquilo que eu tenho para oferecer tem valor para o mundo, então eu tenho uma relação profissional em ordem, né? uhum. Então eu penso que não estava em ordem. Acho que eu sentia bastante essa necessidade aí, estava muito mais do externo do que do interno. E era um sentimento de estar sempre numa montanha russa. Bom, ruim, não tinha uma estabilidade. Mas você curtindo a montanha russa, você não consegue ter esse detalhamento, É, ter claro. esse detalhamento. E é um desafio, né? A gente tem questõezinhas aí a vida para resolver com os nossos pais
e a busca por reconhecimento tem a ver com isso. Eu gosto de me lembrar, conforta o meu coração, que um dos últimos livros que o Bert escreveu foi As Igrejas e o Seu Deus, né? E lá no As Igrejas e o Seu Deus, ele conta a reconciliação dele com o Pai como sendo algo recente. Então, para nós, réis mortais, ainda tem tempo. Ainda há salvação. A gente ainda tem tempo. Ai, ai. Que mais? Pô, muito boa essa explicação, muito boa mesmo. É, Não sei se E você tá. diga. ah, tem Eu, alguma eu, pergunta, pessoal? eu Vocês têm fiquei alguma pensando se tinha curiosidade? alguma pergunta. Acho que não, né? Não. É. E tá. E Luiz Henrique, você tem feito ainda desenvolvido esses cursos em Passo Fundo? É, tipo, eu vi que a Ariane comentou sobre alguma coisa da complexidade. Você tem desempenhado esse trabalho aqui em Passo Fundo? Tenho sim. Tenho sim. Provavelmente em julho a gente vai ter um curso aí disso. Se o Apocalipse Zumbi tiver acabado, em julho a gente vai ter um curso. A gente tem o nosso curso básico de 3 módulos, que chama Seguindo em Frente. E aí, se tudo der certo, a gente vai fazer talvez quinta e sexta de noite, ou segunda e terça de noite, vai depender das minhas aulas. O primeiro módulo desse Gestão da Complexidade. A Débora tá perguntando, opa, Isso. A Débora sobre perguntou se é possível. mensurar, né? Mensurar o percentual criativo, o potencial Potencial criativo. criativo. E Fantástico. se é Tudo bom, possível dentro Débora? das constelações. Saudades. Então, todo o trabalho de Jacques girou em torno de entender qual que seria a forma de eu poder mensurar tanto o potencial criativo de alguém quanto a tarefa que alguém tem que desempenhar, né? Na verdade, o que Jacques descobriu ao longo desses anos todos é que a forma como a gente resolve conflitos na vida, como a gente resolve problemas, estrutura soluções e também estrutura problemas, a forma como a gente se move na vida dentro desse potencial criativo, ela é expressada na forma como a gente estrutura raciocínio. Jacques percebeu que quando eu percebo as coisas dentro de um fato isolado, eu estruturo o raciocínio com fato isolado. Quando eu percebo as coisas de um jeito acumulativo, onde eu tenho uma sequência de informações que vão somando e ampliando uma visão, é assim que eu resolvo problemas. Quando eu estruturo o raciocínio com fluxo temporal, onde eu tenho um C então, é assim que eu resolvo o problema. E aí ele mensurou esses estratos cognitivos em 0 a 12, esse potencial criativo de 0 a 12. Então, tem técnica e é isso que a gente ensina no curso de gestão da complexidade, como fazer essa medição. Mas sim, tem técnica, é bastante simples quando a gente tem toda a base, né? Uhum. E a Débora perguntou também: quando o CEO é cético, como trabalhar o sutil? Cheguinha, eu acho que eu não entendi. Será que é uma pergunta sobre constelação? Foi a Shirley. Isso, foi a Shirley que perguntou. Se eu entendi a pergunta, eu acho que eu compreendo que a minha postura ela vai afetar cada elemento de uma organização, independente daquilo que eu estou dizendo, fazendo. Eu compreendo que a gente pode constelar uma empresa, mover todo o sutil de uma empresa
simplesmente a partir da minha postura, né? Acho que essa é a mesma mágica que acontece dentro de uma família, que quando eu sou capaz de fato encontrar um lugar de profundo respeito, é a Shirley, eu achei que fosse a Sheila. Quando eu sou capaz de encontrar um lugar de profundo respeito, eu me movo dentro disso e isso traz mudança. Eu tive um caso bastante interessante aqui em São Paulo. Uma das pessoas mais lindas e maravilhosas que eu já conheci na vida, uma empresária que está no ramo há muitos anos, é referência mundial no que ela faz, é uma pessoa de mais idade, uma das pessoas mais lindas que eu já conheci. Cada vez que eu ia fazer alguma intervenção com ela ou constelar ela, eu acabava muito mais constelado do que fazendo qualquer coisa, né? Foi- tem cenas lindas assim que eu vivi com ela. Por exemplo, teve um exercício do dinheiro que eu fui usar ela como exemplo e ela me deu uma lição assim que eu fiquei estarrecido sem saber direito como é que eu ia conseguir seguir aquele curso, sabe? O jeito que ela falou que ela sim, ela ia receber o dinheiro dos clientes com todo amor, porque não era só por ela que ela recebia aquilo, mas por cada família que confiava nela, de um jeito lindo. E ela deu conta de pôr muita coisa em ordem nesse curso que ela fez com a gente. E no módulo seguinte, ela veio nos contar que ela tinha uma lista de funcionários que haviam saído daquela empresa de um jeito não muito amigável, que ela carregava essa Uhum. lista já há muito tempo. E o que ela veio nos contar foi que cada uma das pessoas dessa lista, nesse intervalo entre um módulo e o outro, procuraram ela e disseram que sentiam muito, que tinham aprendido tudo com ela e não sei o quê. Então, para ela, aquilo havia sido um grande presente. É uma lembrança de como a nossa postura move todo o sutil, né? Eu não acho de jeito nenhum que a gente tem que. Talvez eu choque agora um pouquinho alguns colegas, mas eu não acho que a gente tem que levar constelação familiar para dentro da empresa. Acho isso desengonçado. Acho que constelação familiar é muito mais para o contexto pessoal, setting terapêutico. E acho que para dentro da Uhum. empresa eu tenho que levar a postura, porque aquilo que o Bert nos presenteou não é a técnica. Eu talvez choque de novo, eu não acho que a técnica do Bert é a melhor. Eu acho que tem técnica melhor do que a do Bert. Por exemplo, eu trabalho com experiência somática. Eu acho experiência somática como técnica muito melhor que constelação familiar. Agora, a filosofia que o Bert nos presenteou, a postura que o Bert nos presenteou para se mover para a vida, isso não tem presente maior, né? Eu lembro a primeira vez que eu estive com o Bert, que eu fui num evento dele, eu sentia como que a minha carne tremendo e a minha sensação era justamente por estar diante de alguém que havia descortinado a vida de um jeito sem precedentes, que me reconciliou com a vida de um jeito muito grande. Esse é o grande presente do trabalho do Bert. Quando eu penso o que eu tenho que levar para uma empresa, não é a técnica, é a postura, é a ordem, pertencimento, equilíbrio, Uhum. amor cego, lealdade, do jeito mais desvinculado da falácia terapêutica que eu for capaz, né? Com as palavras mais contextualizadas possível. Essa é a minha opinião, essa inclusive é a nossa proposta como IDESV dentro do líder sistêmico. A gente dá uma fugida da técnica e se aproxima muito mais da filosofia. Uhum. Pô, Acho que é isso legal. mesmo, Primeira. Ari. Estou Uhum. contigo. O trabalho do Bert é uma postura, né? É uma postura de reconciliação com a realidade. A técnica nem é dele, né? A técnica é da Virginia Satir. Ele pegou emprestado. É, e o grande presente é essa filosofia que realmente pode nos trazer uma vida leve. E dentro dos teus trabalhos nas empresas, então você nem aborda a questão de constelação, por exemplo, falando em constelação, esse palavreado é totalmente diferente. Essa é a minha postura, é assim que eu prefiro. Eu gosto de compreender da seguinte maneira, Fábio.
A Ah, realidade, ela não precisa ser provada, justificada, ela não precisa receber nenhum tipo de adorno, ela precisa ser simplesmente apresentada. Eu compreendo que se uhum, aquilo que eu estou envolvido realmente faz parte da realidade, é uma expressão da verdade em suas múltiplas facetas, né? Se eu estou realmente engajado com algo que é a verdade da realidade, isso dispensa qualquer tipo de justificativa, explicação, comprovação. Eu preciso simplesmente apresentar. Quando eu penso nas leis, eu não penso que eu estou ensinando as leis que o Bert inventou, tirou da cabeça dele. Eu penso que eu estou apresentando uma decodificação da vida que um gênio percebeu e elencou. Quando eu penso isso tudo, eu chego à conclusão que as leis estão dentro do coração de todos nós. Quer dizer que eu não preciso dizer para um líder que tem uhum, constelação familiar, que tem a lei da ordem e que ele tem que baixar a cabeça para os pais dele. Se eu uhum, simplesmente chego para alguém, então eu vou fazer uma intervenção numa empresa, e digamos que essa pessoa, esse líder está tendo um problema com o liderado, que evidentemente esse problema com o liderado tem a ver com uma questão dele com o pai dele, porque é sempre assim, né? Eu não preciso apresentar a constelação. Eu posso simplesmente falar para essa pessoa algo do tipo, quando você olha para essa relação com o teu liderado, que outra relação isso te lembra? Então, uma vez que essas leis estão impressas no nosso coração, porque o Bert simplesmente as descobriu, as elencou, essa pessoa vai por si mesma perceber, nossa, é a mesma postura que eu me movo com o meu pai. Então, eu não precisei falar de constelação e eu posso simplesmente dizer, olha, talvez se está sendo uma repetição e eu for de novo lá buscar com o meu pai aquilo que eu estou querendo que esse liderado busque agora comigo, eu então vou poder trazer ordem para isso sem grandes intervenções. Eu trabalhei hoje para uma uhum. cliente que o filho dela brigou com ela pelos motivos dele e estava já há alguns meses sem falar com ela. O que é que eu sei sobre essa história? Quer dizer, eu sei que ela tem a mesma questão com a mãe ou com o pai. Provavelmente com o pai, né? Por ser um Uhum, filho homem, que também tinha uma questão ali com o marido. Então, eu não preciso nem mesmo falar de constelação. Essas leis estão no coração dela. Eu posso simplesmente mostrar que aquilo é uma repetição. Se eu encontro qual é a outra relação e eu devolvo essa pessoa para essa outra relação, eu posso me despedir desse linguajar da constelação e eu imagino que assim eu possa abranger e atingir mais pessoas, né? Acho que assim é muito mais fácil eu chegar numa empresa. Talvez esse seja um bom jeito de atar a pergunta da Shirley. Eu trabalho o uhum, sutil com o CEO técnico, cético, quando eu me despeço um pouco do sutil e entro muito mais no linguajar dele, entro muito mais no mundo dele, uhum, sem querer que ele entre no meu mundo, né? Isso é muito básico de PNL, mas a gente se esquece frequentemente. uhum. Ah, faz todo sentido. Faz muito sentido mesmo. Porque é nós que temos um entendimento, vamos dizer assim, mais amplo, que precisamos nos ajustar para aquela pessoa que está vindo beber da fonte, né? Bah, fantástico. E é uma Porque a coisa gente tem um simples, histórico né? terapêutico, né? É a nossa vida. Agora, não é a vida daquela É, pessoa. Aquela pessoa quer uma intervenção, ela quer uma intervenção pontual para a solução daquele problema. Na verdade, quem ela quer teve. uma solução. Ela não quer É, saber da história, né? né? É, eu lembro quando comecei os meus grupos. Hoje eu tenho umas 12 mil horas de trabalho com constelação. Acho que nas minhas primeiras 2 mil horas lá atrás,
eu começava todos os meus grupos contando toda a história da Virginia Satir, que descobriu o fenômeno da representação e que o Bert, lá na tribo indígena, percebeu que os índios, os esquimós incluíam e por isso eles não conheciam o conceito de justiça. Eu falava sobre isso umas 2 horas, assim, uma longa introdução. Até que eu me dei conta que não, as pessoas não querem saber essa história, né? E aí eu troquei a minha introdução por uma muito mais breve, muito mais adequada àquilo que as pessoas vinham buscar. Essencialmente, o que eu passei a dizer é: vocês vão ter raiva de mim durante esse dia, ou esses 2 dias, ou esses 3 dias. Vocês vão ter raiva de mim porque tudo aquilo que eu vou contar para vocês aqui, vocês já sabem. Eu não tenho nada novo para apresentar. Tomara que eu não tenha nada novo para apresentar. Provavelmente o que eu disser, tua avó já disse, tua mãe já disse, tu já tá careca de saber. E o que vai te deixar com ainda mais raiva de mim é tu descobrir que a cura do teu câncer tá no teu jardim. Porque né? Não importa qual seja a demanda que a gente tenha, tá ali nos nossos pais, que tá ali a uma ligação de distância. Então, acho que essa é a minha compreensão. Eu preciso me adequar muito mais ao mundo do outro e simplificar, oferecendo, claro, aquilo que o outro precisa, não aquilo que ele quer por pirraça, mas sem querer levá-lo para o meu mapa de mundo, né? Fantástico. Tchê, já estamos chegando no finalzinho. 2 Pois é, minutos. voou. Vou. Olha, eu realmente sou muito rico, Luiz Henrique, porque foi literalmente uma mentoria coletiva. Pessoal, quem Pois, gostou aí, escreve gostei ou quero mais, alguma coisa, porque para mim, tudo que você falou fez todo sentido. Minha esposa está dizendo, escreveu agora, muito bom. Sou legal. muito grato por essa interação, por você ter se disponibilizado. Quantas páginas de anotação, Lu? A Lu tá anotando ali, ó. Olha que chique. Oi, Tudo bom? Muito prazer. 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. Tchê, eu Legal. não tô nem acreditando que todo esse valor em uma Gratidão. hora, de forma tão ordenada e, de certa forma, gratuita, né? Tô impressionado. É, Nossa. fico feliz, que bom. E é isso mesmo, né? Na verdade, é só uma lembrança daquilo que a gente já falou. A verdade, a realidade, ela só precisa ser apresentada, ela já está ali nos permeando, então não precisa de grandes convencimentos. Uhum, verdade. Luiz Henrique, muito obrigado, gratidão. Foi um É, prazer, uma da, honra. da próxima vez, vamos conversar mais antes e penso que, sem muito alinhamento prévio, saiu uma baita aula. Saiu Não, muita coisa. comigo é bem tranquilo. Eu gosto de ser pego de surpresa e não tenho o hábito de me preparar muito, não. Por mim Que tá bom, bem tranquilo, pode ser sempre assim. tá? E aí, quem sabe a gente se vê em julho, né? Vai ser ótimo. Vamos se ver em julho, com Pelo menos comer um certeza. X no Boca, que a gente tá com saudade. Legal. Manda um abração aí, agradece o Leonardo, né? Eu É, conversei com ele, interagi com ele e muito sucesso para vocês. Tudo de bom aí no mestrado, nos estudos e que a gente possa se encontrar outras vezes. com Gratidão. certeza. Muito Foi um obrigado. prazer. Obrigado, meu Um querido. Obrigado a prazerzão. todos pela presença. Obrigado a todos aí. Show de bola. Boa noite e Até até já. mais. Tchau, tchau.